Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população do mundo sofre com as varizes, um problema que atinge 70% das mulheres e 30% dos homens. Mas essas veias dilatadas e tortuosas não devem ser vistas como uma preocupação estética, mas uma questão de saúde. Por isso, no Sertão Saudável de hoje, vamos saber como surgem as varizes e os cuidados necessários para manter a qualidade de vida. Acompanhe agora. O que são varizes e como elas surgem? Varizes são doenças que acometem as veias, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, e provocam a dilatação dessas veias, a dilatação e a tortuosidade. Essas veias tornam-se dilatadas, tortuosas, e com essa dilatação elas perdem o bom funcionamento delas, que é levar o sangue de baixo para cima. O surgimento das varizes envolve vários fatores, né? Desde fatores hereditários, a hereditariedade, já existem genes que foram descobertos que estão relacionados à presença de varizes, à formação dessa fragilidade da parede dos vasos. E tem os fatores agravantes, como a obesidade, o sedentarismo, a postura, quem passa o dia inteiro, tem trabalho que fique o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentado, múltiplas gravidezes, todos esses fatores anticoncepcionais, todos esses fatores agravam as varizes. Varizes e vasinhos são a mesma coisa? Varizes e vasinhos fazem parte de uma mesma doença, tá? Só que são em graus diferentes. A doença no estágio inicial, ela começa com os vasinhos, que são as telangiectasias ou as microvarizes, e as veias reticulares, que são veias um pouquinho mais dilatadas, que alimentam muitas vezes esses vasinhos. Tá? As varizes a gente já se refere, usa esse termo para as veias mais dilatadas, acima de 3 milímetros de diâmetro, e geralmente elas ficam mais salientes, mais visíveis na pele. As varizes são hereditárias? A hereditariedade é um fator importante, então as pessoas cujas mães têm varizes, ou avós ou irmãs têm varizes, é muito comum a presença de varizes, né? Existem genes que estão relacionados à presença de varizes e são transmitidos de pai para filho, de mãe para filha. Varizes só afetam as mulheres? As varizes afetam as mulheres numa frequência de 3 a 4 vezes mais do que os homens, porque tem um componente hormonal, do hormônio feminino, o estrogênio, associado, mas também acometem homens. Quais são os sintomas mais comuns de quem tem varizes? Então, os sintomas mais comuns de varizes são sensação de peso nas pernas, fadiga nas pernas, como as pessoas costumam referir, dor cansada, pode acontecer também edema nos membros inferiores, queimação, cãibras. O uso de anticoncepcionais com reposição hormonal pode causar varizes? Em si, eles não causam as varizes, mas eles agravam as varizes de quem já tem essa tendência a ter. Quem tem varizes tem que usar meia de compressão sempre? As meias de compressão elas não afetam muito os vasinhos, não previnem muito a presença dos vasinhos, mas elas melhoram bastante os sintomas de quem tem. Então, quem tem dor cansada no final do dia, quem tem sensação de peso nas pernas, quando usa a meia, principalmente nessas situações de ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, tem um alívio importante dessas queixas. Na maioria das vezes as lojas que vendem, as farmácias não vendem sem receita médica, porque existe uma variedade de modelos, de graus de compressão, isso precisa ser prescrito por um profissional, geralmente um angiologista. Quais os problemas que as varizes podem provocar? A presença de varizes, ela aumenta a chance de a pessoa ter trombose, principalmente quem tem varizes mais calibrosas. Tá? E existem outras complicações, como as flebites, que são quando as varizes ficam, o sangue coagula dentro das varizes. E é um processo extremamente doloroso, que muitas vezes leva ao afastamento do trabalho. O frio e o calor podem agravar as varizes? O frio não, o clima frio diminui as queixas. As queixas elas ficam mais importantes no período quente porque ocorre uma dilatação desses vasos. E aí esses vasos permitem passar mais líquido e aumenta o edema nos períodos quentes. No próximo bloco, conheça os graus de evolução das varizes, os tratamentos adequados e a melhor maneira de se prevenir da doença. Não saia daí!
comentando um pouco mais sobre as varizes, um fato interessante é que, com relação aos sintomas, às queixas, não existe uma relação tão direta. Tem pessoas que não têm varizes, não têm doença venosa e sentem muito cansaço nas pernas e sensação de peso nas pernas. E tem pessoas que têm varizes e não se queixam de dor. Tá? Então, como o fluxo venoso ele ocorre contra a gravidade, pessoas que ficam o tempo todo em pé e não estão usando a musculatura, que a musculatura funciona como uma bomba, levando o sangue de baixo para cima quando a gente está se movimentando, principalmente os músculos da panturrilha. Então, quando a pessoa está em pé parada o tempo inteiro, mesmo na ausência de varizes, ou o dia inteiro sentada, é bastante comum as queixas de dor cansada sem ter relação com a presença de varizes. A doença venosa, existem graus da doença, né? Num grau inicial, no grau 1, a gente considera as microvarizes e as veias reticulares, que muitas vezes estão alimentando essas microvarizes, elas têm menos de 3 milímetros de diâmetro. Num segundo grau, a gente tem as varizes, a presença das varizes, aquelas veias com mais de 3 milímetros de diâmetro, salientes, tortuosas. Num terceiro estágio, a gente tem tudo isso associado ao edema, ao inchaço das pernas. E isso pode evoluir para fases mais avançadas em que se vai ter alterações da tonalidade da pele, atrofia da pele, a pele fica esbranquiçada ou escurecida e podendo até evoluir para a presença de úlceras, feridas de difícil cicatrização. Tá? Isso não implica que o grau 1 vai evoluir para esse grau mais avançado, que é o grau 5, o grau 6. Quando a gente fala de tratamento das varizes, o tratamento inclui medidas como o estímulo ao exercício físico, tá? Porque o exercício físico fortalece a musculatura das pernas, que funciona, como eu falei, como uma bomba ajudando nessa função das veias. Então é importante o exercício físico, fortalecimento da musculatura para melhorar a circulação. É importante manter um peso bom, né? Combater a obesidade. Também, para quem tem sintomas, o uso de meias de compressão, prescritas, obviamente, pelo especialista. E existem outros tratamentos que vão depender da avaliação médica, da avaliação complementar. Muitas vezes é necessário métodos complementares, como ultrassom. E esses tratamentos são a escleroterapia, né, que seria a injeção de uma solução esclerosante nos vasinhos, para obliterar, fechar esses vasinhos. E passa também por cirurgia. Existem outras novas tecnologias, como o tratamento com espuma, o tratamento com radiofrequência, com laser. Enfim, tudo isso vai depender da avaliação do profissional. Para finalizar, eu gostaria de frisar a importância de buscar uma avaliação médica do especialista, que é o angiologista, que trata desse tipo de doença, desse tipo de problema.